nós temos a apresentação do Paulo César Pinto Carvalho, rankings do Google aos esportes. Muito obrigado. É uma grande honra para mim estar aqui na conferência em homenagem ao Elon. E eu escolhi falar de um tema que se relaciona com uma das atividades que o Elon tem sido fundamental, a atuação dele, que é na preparação de textos para o ensino de temas mais elementares da matemática. Tá? Em particular, o tema sobre o qual eu vou falar tem muito a ver com álgebra linear, que é um dos muitos assuntos nos quais o Elon contribuiu aí com literatura importante aí para o ensino da matemática. Então, o ponto de partida desse estudo, dessa aplicação que eu fiz em colaboração com o Moacir Silva, para quem não está reconhecendo, o Moacir Alvim Horta Barbosa da Silva, da FGV, foi estudar, tá, o que acontece com o mecanismo de busca do Google. E aí eu estou dando um exemplo do que faz o Google quando você busca análise real volume 1, por exemplo. Tá? Então, a página que o Google nos dá, tá, nos faz o que é correto. Tá? Ele diz que esse nome, análise real volume 1, está extremamente associado, tá, ao trabalho do Elon. Tem lá um concorrente seu nela. Não. Tem o Dias Agudo, tá, de Portugal, que também tem um análise real, o volume 1. Ele aparece também aí nessas páginas, tá? Mas isso, exatamente. Na verdade, eu segui esse link, não tem uma cópia pirata lá não, tá? Esse link aí eu segui por acaso para ver se tinha uma cópia pirata. Nesse link não tem. Tem, na verdade, vários materiais disponíveis associados a cursos de análise. Tem lista de exercício, tem ementa de curso, tá? Mas nesse link aí não tem uma cópia pirata. Mas certamente... pode ser. Esse link não tem a cópia pirata. Mas então, o ponto fundamental é essa habilidade do Google, né, de fornecer as páginas certas, tá, entre aspas, quando você faz uma busca por uma lista aí de palavras-chave. Mas o ponto de partida aí desse nosso estudo foi esse livro que a gente tem aqui na biblioteca do IMPA. Então, quando esse livro chegou, eu e o Moacir discutimos algumas coisas sobre a possibilidade de aplicar o algoritmo PageRank a outras situações que não fossem unicamente no contexto, tá, dos mecanismos de busca aí da internet. Então, eu vou passar brevemente aí sobre como funciona o PageRank, que é o algoritmo aí que está por trás do Google, para ver como é que nós adaptamos esse algoritmo para finalidades mais nobres, como, por exemplo, para descobrir se o Brasil fica na frente ou atrás da Argentina no ranking aí das seleções de futebol. Então, todo o mecanismo de busca, né, tem três componentes aí fundamentais. Tá? Ele tem um crawler, tem um robô, tem um mecanismo, tá, que percorre links de páginas, tá, e visita páginas da internet, faz uma busca, tá,
nas páginas da internet de maneira a construir um índice. Então, percorre as diversas páginas, tá? Guarda as referências que cada página tem para as demais, tá? E dentro de cada página, lê as palavras que estão lá, as expressões que estão lá, tá? E constrói, tá? Um índice para pesquisa, para poder descobrir, por exemplo, quais são as páginas, tá? Que tem as palavras análise real, volume 1, não necessariamente nessa ordem. Mas isso só não basta, tá? E na verdade, o que fez o Google ganhar da concorrência, tá? De ser percebido aos poucos como sendo um mecanismo de busca que fazia um trabalho melhor que os demais, tá? Não encontrar as páginas, mas colocar as páginas na ordem certa, tá? Entre aspas, numa ordem boa, tá? Numa ordem em que as páginas mais importantes, segundo algum critério, tá? Viessem antes. Tá? E quando o Google chegou à cena, aí, tá? Em 1998, já havia outros mecanismos, tá? Úteis e muito utilizados. O Yahoo, com certeza, o Alta Vista, sim, foi comprado por uma outra... Mas não tem a... hoje em dia, o principal concorrente aí é o Live Search da Microsoft, né? Que certamente embute a tecnologia aí do Google. Mas qual é essa diferença? Então, o que a diferença fundamental é que, essencialmente, os outros mecanismos de busca mediam a importância de uma página de maneira absoluta. Então, uma página era importante quando ela era muito votada. Então, se você tinha muitas referências, tá, a uma determinada página, tá, isso fazia com que ela viesse listada em primeiro lugar. Tá? A ideia do Google, só isso, tá, que fez esse diferencial, foi não medir a importância, tá, a importância através do número de referências, mas fazer isso de uma maneira algo circular. Tá? Esse algo circular significa escrever uma equação, um sistema de equações, no qual essa quantidade aí de referências é ponderado pela importância das páginas. Tá? Isso é o que faz com que as páginas produzidas sejam uma boa ordenação das páginas que a gente está buscando. Então, de maneira mais matemática, tá, o que foi feito aí nesse modelo, tá, prescrever que a importância que a gente está representando aí por R de rank, né, que é a terminologia usada aí pelos criadores aí do Google, tá, é determinada linearmente, tá, como uma média ponderada, tá, das importâncias das páginas que apontam para a página em questão, para a página I, tá, onde a ponderação, tá, é dada pelo número de referências que existem nessa página. Então, se você tem uma página que tem milhões aí de referências a outras páginas, tá? Então, o fato da página, por exemplo, lá do Análise Volume 1, que apareceu em primeiro lugar, ser referida, tá, por essa página onde existem milhões de outras, é relativamente menos importante do que uma página que tenha poucas referências. Tá? Então, entra nesse critério o número, tá, de referências contidas em cada página, tá, e a importância, tá, da página onde essas referências aparecem. Tá? Isso nos leva, tá, a uma formulação desse tipo, quer dizer, as medidas de importância, tá, os ranks aí das páginas, tá, são a solução de
é um problema de autovetores. Tá? Então, você quer, da notação aí que a gente está seguindo, no autovetor à esquerda, tá? Aí de uma matriz, tá? Em que as entradas são exatamente em cada linha, você conta quantas são as referências. Então, cada linha corresponde a uma página. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo depois. Então, você considera todas as referências que emanam dessa página, tá? E coloca um peso 1 sobre o número de referências para cada uma delas, 0 nas demais posições. Tá? E, na verdade, a proposta original lá do pessoal do Google, que eu acho que é o que está descrito, inclusive, no pedido de patente, etc., na verdade, é o algoritmo iterativo que leva a essa solução. Tá? Então, o algoritmo, tá, que é utilizado e que, na verdade, é fundamental que se aplique um algoritmo iterativo. Tá? Hoje em dia, a estimativa é que o Google, ao calcular, tá, esse tipo de importância, faz isso com cerca de 10 bilhões, tá, de páginas da internet. Tá? Então, claro que é completamente impossível encontrar soluções aí desse sistema desse tamanho, tá, por métodos que dependam de eliminação, tal, coisa parecida. Muito antes de você... Oi? Qual a definição de referência? Referência é quando você tem numa página um link para outra. É isso que eu estou me referindo. Na internet. Então, por exemplo, na página do IMPA, na página do IMPA não, mas dá um exemplo. Toda vez, por exemplo, que alguém publica, tá, um curso, faz referência a outros materiais que estejam na internet. Cada vez que você tem um link, tá, na internet, isso conta com uma referência. A gente vai ver um exemplo já já. Então, a proposta aí original aí do Google não era nem mesmo uma formulação matemática como um problema, tá, de vetores. Tá? Era um algoritmo iterativo, tá, que você começava com importâncias iguais para todas as páginas da internet e iterava, tá, usando esse esquema onde você ajustava essas medidas de importância, né, de acordo com aquela matriz H que a gente está definindo. Tá? E aí questões que se colocam aí é se esse procedimento necessariamente converge, tá? Se converte em uma solução única, ou seja, o fato da gente escolher aquele vetor de importâncias com todas as componentes iguais, tá? Se eu trocar isso aí para uma outra solução inicial, se isso vai alterar a solução. E aí a gente vai desembocar num corpo aí de teoria, tá, bastante conhecido, tá? Mas só para exemplificar por que a resposta é não, tá, da maneira como as coisas foram colocadas ali, tá, vamos supor, tá, essa internet extremamente simples, tá, no qual existam apenas 6 páginas, tá, nessa web. A página 1 tem referências para as páginas 2 e 3. Tá? A página 2 não tem referência nenhuma. Então, a página 2, por exemplo, pode ser um PDF aí de um artigo. Tá? Então, lá não tem um link físico aqui da internet para outras páginas. A 3 aponta para 1, 2 e 5, a 4 para 5 e 6, tá? E assim por diante. Então, se nós formos montar aquela matriz H a que eu me referi, nós vamos encontrar, tá, essa matriz, tá, que diz como é que as importâncias de cada uma das páginas, tá, vão ser distribuídas para as demais, tá, com base nesses links. Tá? E aí a gente vê que na verdade, tem
tem duas coisas aí que fazem com que essa nossa solução, tá? Primeiro, ela não vai, a gente não vai ter solução aí nesse caso por causa daquele vetor de zeros ali naquela linha, né? Então, isso aí vai fazer com que a gente não tenha solução, tá? E o fato de nós termos aquele bloco, tá, de zeros, tá, ali, tá, faz com que a solução que a gente vai obter, mesmo consertando o problema daquela linha, porque o que está dizendo aquele bloco de zeros? Está dizendo que as páginas 4, 5 e 6, elas se autorreferenciam, tá, e não referenciam mais as páginas 1, 2 e 3. Tá? Então, as soluções que a gente vai ter, tá, para esse sistema são indesejáveis no sentido que elas vão atribuir peso zero às demais, tá, e colocar toda a massa, tá, em 4, 5, 6, que é algo que a gente não quer fazer. Tá? Então, o método lá do Google corrige, tá, esses problemas substituindo aquela matriz H, tá, por outra matriz G, tá, para a qual a solução desse problema existe, tá, e é única. Tá? Então, e isso aí tem a ver, tá, na verdade, esse é um problema que pode ser colocado em termos da teoria das cadeias de Markov, tá, que nos dão, inclusive, uma intuição importante para o que essa medida de importância está fazendo. Então, quais são as correções? Primeiro, essas linhas nulas são substituídas, tá, por linhas que, como as demais, somem 1. Tá? Então, com isso, ao substituir H por essa matriz S, tá, nós já temos o que se chama uma matriz estocástica. Tá? Uma matriz estocástica descreve a matriz de transição de probabilidade, tá, em uma cadeia de Markov. Então, o modelo que a gente passa a ter é o seguinte, tá? Suponhamos que você tenha, tá, uma certa medida de probabilidade de você estar, tá, em uma determinada página da internet. E aí você vai fazer uma transição, você vai apertar algum link para ir para uma próxima página. Tá? O que essa matriz H, a matriz S representa é exatamente essa matriz de transição de probabilidade. E a substituição lá da linha nula por 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, diz o seguinte: se você chegar a uma página em que não haja links, então você escolhe a próxima página aí para a qual você vai ao acaso. Só que um fato bem conhecido aí na teoria aí das cadeias de Markov, tá, é que a solução, a existência, tá, e unicidade, tá, de uma distribuição estacionária. Tá, e o fato de que essa distribuição estacionária é o limite, tá, da probabilidade de você estar em cada estado, depende de uma condição adicional, tá, que é a matriz de transição de probabilidade ser irredutível, tá, e aperiódica. Tá? Então, essa condição é garantida no momento em que a gente soma a matriz original, tá, uma outra matriz que tem todos os elementos iguais a 1. Quer dizer, todos os elementos iguais a 1 sobre n. Então, você faz uma combinação convexa, tá, da matriz estocástica produzida substituindo a linha nula por todos os termos iguais a 1 sobre n, tá, mais, tá, uma matriz que representa uma componente trocas aleatórias, tá, entre as páginas. Em particular, isso destrói possíveis periodicidades e garante que você tem sempre uma probabilidade positiva de ir de uma página para outra. Tá? Então, quando você tem isso numa
cadeia de Markov. Tá? Então, a probabilidade limite, tá? Existe, tá? E é a única probabilidade estacionária, tá? da cadeia. Tá? Então, é isso que o ranking do Google faz. Tá? Ele olha a internet, tá? Como uma imensa cadeia de Markov, em que os estados são as páginas aí que você pode visitar, em que as probabilidades de transição correspondem a, dado uma página que tem um determinado número de links, seguir qualquer um desses links com igual probabilidade, tá? E calcula essa probabilidade de limite da cadeia. Então, uma interpretação aí dessa probabilidade é que se você colocar, tá, um robô, tá, o tempo todo navegando na internet ao acaso, tá, seguindo aí os links, tá, e com dados aí por essa matriz G, a importância de cada página corresponde à fração do tempo, tá, que o navegador vai passar, tá, em cada página da rede. Tá? Então, essa é a metodologia. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, tá, eu estou colocando, fiz lá a alteração, tá, substituir a linha nula para uma linha em que todos os elementos têm valor igual a 1/6, tá? Então, posso pular dela para qualquer outra página da internet, inclusive ela própria, tá? E fiz uma combinação linear, tá? Em que esse alfa, que é um parâmetro aí do modelo, tá? Você muda esse alfa, muda o resultado. Tá? Obtive essa matriz G, e aí resolvendo o problema de alto valor de autovetores associado a essa matriz G, tá? Nós encontramos, tá, essa medida de importância, esse vetor R que está aqui. Oi. Esse é um dado, um elemento de engenharia aí do processo. Tá? Não tem... e os métodos todos aí que eu vou descrever, são um pouco sensíveis, tá, a esse alfa. Você altera esse alfa, altera ligeiramente o resultado. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui, tá, é que não necessariamente a gente precisa ter, digamos, a melhor ordenação, até porque isso não existe, é meio subjetivo. Não, escolhi o... Ah, sim. Não, a ideia, tá, é que o que eu vou... o peso que eu vou atribuir lá a componente que é puramente aleatória, intuitivamente é um peso pequeno. Tá? É um peso só para corrigir esse problema que me levaria a soluções nulas lá para aquelas páginas. Tá? Então, se eu tivesse aqueles pesos iguais a 0 lá para as páginas 1, 2 e 3, isso não me permitiria distinguir entre elas, ordená-las de algum modo. Então, na verdade, o espírito é que esse alfa seja um valor pequeno. Tá? Eu não sei se é o alfa ou 1 menos alfa, depende de como eu escrevi. O alfa é quase 1. Tá? O 1 menos alfa seja um valor pequeno, tá? Só para eliminar o problema da unicidade aqui da solução e para evitar também valores iguais a 0, que numa cadeia de Markov seriam estados transientes. Tá? Probabilidades, quando você tem um estado, tá, do qual você pode sair e nunca mais voltar, então as probabilidades estacionárias vão atribuir probabilidade 0 a esse estado. O que acontece aqui, tá, das páginas 1, 2 e 3, tá, se você pular, tá, para 5, nunca mais você volta a 1, 2 e 3. Então, qualquer probabilidade estacionária vai ter valor 0 aí para essas páginas. Então, isso não permite distinguir 1, 2 e 3, qual é a ordem de importância entre elas. Então, isso é indesejável na hora de construir esse ranking. Então, você precisa de algum
peso para componente aleatória, que tipicamente vai ser pequeno. Agora, o que é pequeno? Não sei. Aí tem que... provavelmente isso o pessoal do Google não diz também. Oi? Claro. Provavelmente o método para calcular deve ser um negócio tipo, pelo fato de essa matriz, ela é composta por estritamente deve ser ela mesma. Então, ela é uma contração no espaço projetivo. Sendo contração, isso deve correr muito rápido. Se você Isso. está iterando ao cunho positivo, isso deve iterar muito rápido na direção do alto espaço do alto valor 1 dessa matriz. Pois é, mas eu acho que uma coisa de engenharia aí, tá, é que quanto menor o peso da matriz puramente aleatória, digamos, melhor é o ranking, porque reflete melhor, mas a convergência vai ser mais lenta. Não, exatamente. Essa é a questão. Essa que é a culinária. Exatamente. Quanto mais ele se torna positiva a matriz, digamos assim, mais rápido essa convergência. Sem dúvida. Mas Aí ele perde a informação que está... aleatória e aí não interessa. Exatamente. Então ele tem que botar esse índice bem pequeno. Mas para funcionar a convergência. Que a convergência depende muito, inclusive, das máquinas, da força computacional das máquinas. Mas é claro também que hoje em dia essa convergência é acelerada porque você tem soluções anteriores. Então, quando você vai rodar esse modelo novamente, você não vai começar do 1 sobre N, 1 sobre N. Você vai começar do ranking que você tinha mês passado, não sei qual é a frequência. Porque ele... Já foi aperfeiçoado há algum tempo e foram colocando assim, sem dúvida. calibrando, né? Sem dúvida. Cada vez é calibre, eu estou pensando melhor. Mas a ideia é bem simples. É bem simples, A ideia do teorema de Fermat. Exatamente. Não, depois eu vou falar sobre isso depois. Tá? Porque, então, naqueles dados, então, se a gente fosse contar, por exemplo, referências absolutas aqui, então, a página 1 só é apontada por 3, a página 2 é apontada por 1 e 3. Então, se a gente fosse usar o critério de número de referências, então haveria um empate aí entre a 2, 4, 5 e 6. Tá? Porque todas elas são apontadas por 2 das páginas. Tá? E esse método permite colocar uma ordenação, tá, que tem uma lógica. Por exemplo, a página 2, certamente, tá, é menos importante que a 4, 5 e 6 por causa da transiência aí da página 2. Tá? Muito bem. Então, o tema aí do nosso trabalho, tá, foi tentar usar a mesma metodologia, tá, para fazer ordenação, tá, em situações, em esportes, tá, em que você tenha confrontos não estruturados, tá, entre os jogadores ou equipes. Então, num torneio em que você tenha um torneio completo, né, em que todos jogam contra todos, é muito fácil estabelecer uma ordenação. Então, você estabelece um critério aí de premiação por vitória, empate, etc., como no campeonato nacional, e vê quem é o campeão, lista aí os times. Infelizmente, o Fluminense do Elon não está muito bem aí nesse critério. Mas isso não ocorre quando a gente vai ver aqui 2 exemplos de situações em que esse tipo de coisa não funciona. Tá? Então, nós pegamos aqui 2 dados, tênis, tá? Que são todas as partidas de tênis de um torneio. Tá? Roland Garros desde 1968. Tá? São 5.000 partidas, mais ou menos, 1.000 e poucos tenistas, que muitos deles não se enfrentaram. Tá? Então, os tenistas que estavam ativos lá em 1968 não estão jogando com o Nadal, tá, agora. Então, estabelecer um ranqueamento aí de todos os tempos, tá, exige um critério de comparação que não é confronto direto, tá? Nada disso, as situações são diferentes. O outro
conjunto de dados aqui que nós pegamos, tá, são os jogos entre seleções de futebol. Tá? Esses dados vão até agora, até o dia 20 de agosto, tá? E começam em 1933, lá nas prévias da Copa do Mundo de 1934. Então, no site lá da FIFA tem 19 mil e poucos jogos, tá, entre seleções, que também tem esse caráter de não ser estruturado. Quer dizer, as seleções, tá, se enfrentam sem que todas enfrentem, participem do mesmo nível de dificuldade. Tá? Então, coisas como índice de aproveitamento, que você vê percentual de vitórias, tá, não é um critério muito bom. Não é tão ruim. Tá? Então, esse é o resultado aqui que a gente pega, se a gente pegar nos últimos 4 anos, tá? O percentual de vitórias, tá, aí das equipes. Tá? Então, para efeito disso aqui, um empate está sendo considerado meio ponto para cada um, não está sendo considerado 1/3. Pode ser que isso mude aí, esse resultado. Mas a lista, tá, é uma boa lista, tá, mas tem algumas distorções. Tá? Em particular, o Irã provavelmente não deveria, tá, estar aí numa lista das 10 melhores seleções. Tá? Isso certamente tem a ver com a qualidade dos oponentes, tá, na Ásia, etc. Não é muito ruim, tá, mas também... Isso não, foi depois. Não. Esse é o ranking que a gente fez usando só índice de vitórias. Porque o ranking da FIFA não é índice de vitórias. O ranking da FIFA, tá, ele tem elementos que se associam a essas ideias. Mas esses dados eu não tenho assim de maneira organizada. Então, para esses dados são dados aí que são 19 mil jogos entre seleções, tá, e num total de 222 países. E aí tem algumas confusões. Né? Por exemplo, a Alemanha muda de status aí. Tem país que existia numa determinada época, não na outra, Tchecoslováquia, República Tcheca. Então, esses países normalmente são considerados países diferentes porque têm códigos diferentes. A Iugoslávia, por acaso, ela manteve o nome, tá? Nos códigos aqui da FIFA é chamado de Sérvia o tempo todo. Tá? Mesmo na época que era Iugoslávia, o código... Então, os jogos da Iugoslávia, por acaso, esses são um arquivo só. Tá? Então, isso que está aí, tá, é percentual, tá, de vitórias, tá, nos últimos 4 anos. Então, o que a gente fez, tá, foi usar essa formulação do PageRank com uma pequena diferença. Né? Tipicamente, lá no modelo do PageRank, a matriz original, tá, tinha zeros na diagonal, porque de uma página, normalmente, você passava para outra. Tá? Nós achamos aqui que o mais apropriado era modelar uma situação, tá, que é aquela situação em que o time que está ganhando permanece, tá, no campo, tá, permanece em quadro. Então, todo mundo já disputou torneios desse tipo, em tênis de mesa, ou coisa parecida, em que, enquanto você está ganhando, tá, você continua jogando. Tá? E é exatamente isso aqui que a gente está modelando com essas probabilidades dadas pelo retrospecto, tá, aí dos times. Tá? No caso do tênis não tem empate, que facilita a vida. No caso aí do futebol, a gente atribui uma certa fração aí de vitória por cada empate. Então, a gente monta a matriz, para cada time a gente vê quantos jogos, tá, ele disputou, tá,
calcula o número de vitórias do time, tá? E o número de derrotas de acordo com o adversário. Tá? E monta uma matriz em que a diagonal, tá, é a fração de vitórias do time, ou seja, é a média da probabilidade baseada nesse retrospecto, tá, do time continuar na disputa, tá? Continuar na mesa, ou continuar na quadra, ou continuar no campo. Tá? E o HIJ é a probabilidade dele passar o bastão para um outro time que o consiga derrotar. Tá? Então, com esse modelo, nós chegamos a esse ranking, tá, para os últimos 4 anos. Tá? O Elon vai reclamar, tá, que o Brasil está na frente, tá, da Espanha no ranking. Está um pouquinho na frente, a diferença é bem pequena. Tá? E isso se deve à maneira, tá, como o ranking da FIFA é calculado, que embute coisas que não foram colocadas aqui. Eu vou explicar quais são. Claro que esse ranking satisfaz a propriedade científica mais importante, que é o Brasil estar à frente da Argentina. Então mas se a gente comparar aí com o ranking da FIFA, tá? O ranking da FIFA é esse, tá? Bem parecido, tá? Tem algumas inversões aí, e algumas das coisas aí mais notáveis é a presença da Rússia aí no ranking da FIFA, tá? No método Google a Rússia não aparece os Estados Unidos. E no ranking da FIFA está bem, acho que é o 11º, aparece logo depois, na verdade. E por que não dá exatamente o mesmo resultado? Por várias razões. Tá? O ranking da FIFA tem o espírito, tá, do método do Google. Tá? Porque você ganha pontos no ranking da FIFA por derrotar ou empatar com outras equipes. Tá? E o número de pontos que você ganha, então, se não me engano, no ranking da FIFA é sempre crescente. Tá? Você sempre ganha pontos, ou pelo menos ele é aditivo. Tá? Ele acho que é reformulado a cada ciclo. Então, os pontos que você ganha depende do tipo de jogo. Tá? Então, eu até, naquela tabela lá, a gente tem a descrição do jogo, mas é complicado aí decidir exatamente, porque a FIFA tem uma gradação em que jogos amistosos valem 1, jogos de Copa do Mundo valem 4, mas tem 2 e 3. Então, eliminatória da Copa do Mundo vale 3, é difícil fazer essa distinção. Tá? Ele tem também um fator de amortecimento ao longo do tempo. Ou seja, jogos mais recentes, tá, valem mais para o ranking, tá, do que o nosso, e vale de uma maneira por partes. Então, jogos do último ano valem 100%, do ano anterior 75%, 50%, até 25% para 4 anos atrás. Tem também outra coisa que influi pouco, os pesos são quase todos próximos de 1, que é herdado da confederação. Tá? Isso é uma coisa meio arbitrária, tipo, times europeus valem mais um pouquinho do que os sul-americanos, mas tem esse espírito, tá? Porque usa o ranking do adversário calculado, porque esse ranking da FIFA ele é atualizado periodicamente, tá? Se não me engano, mês e mês. Então, ele usa o ranking do adversário na computação anterior. Então, tem esse espírito. Tá? Quando a gente começou a fazer isso, eu tinha a impressão de que esse ranking era uma coisa mais arbitrária, tá? Mas não, ele envolve o ranking em épocas anteriores, o que faz com que, de fato, os métodos sejam parecidos. Então, a gente até tentou rodar um método Google
ponderando, tá, pelas competições, mas, por exemplo, Copa das Confederações, para o ranking da FIFA, vale 4 pontos. Tá? Para nós não valeu porque é difícil encontrar todas as Copas de Confederação, do banco de dados, etc. Enfim, certamente há um bocado aí de experimento, tá, que pode ser feito aí com esses dados. Uma outra comparação que nós fizemos, então tudo isso aqui está considerando os últimos 4 anos. Tá? Mas nós fizemos também um ranking de todos os tempos. Tá? Então, esse é o ranking aí de todos os tempos. Então, esse aí é considerando todos os jogos, tá? Todas as seleções, mas com algumas seleções meio prejudicadas. Por exemplo, a Alemanha, ela está sendo considerada aqui só como Alemanha, o que significa antes de 1950, antes da Segunda Guerra, tá? E depois da unificação. Tá? Os jogos intermediários aí tem outro código lá na FIFA, na República Federal da Alemanha, não estão se comporta como se fossem 2 países aí diferentes. Tá? Então esse aí é o resultado que a gente obtém quando considera aí todos os jogos sem peso, sem nada, né? E com todos os jogos. Para o outro conjunto de dados do torneio de Roland Garros, ele considera 5.270 jogos de 68 para cá, tá? E ele tem uma natureza um pouco diferente do demais, né? do anterior. Então, nos jogos da FIFA, você tem um número relativamente pequeno em relação ao número de partidas, tá? E aqui você tem um número enorme. Tá? Tem jogador que, obviamente, jogou uma vez só. Tá? Jogou uma vez, foi eliminado, nunca mais apareceu. Tá? Então, é um dado muito mais esparso, tá? Do que o anterior. E as superposições, né? São menores aí ao longo do tempo. Você tem, no caso aí da FIFA, é diferente porque todos os times importantes, tá, têm um registro de confronto, tá, mais ou menos direto. Então, aqueles 10 selecionados que aparecem ali jogam entre si. Tá? Aqui não. Você tem pessoas que são importantes em épocas diferentes. Então, essa comparação tem uma natureza aí um pouco diferente. Então, esse é o resultado. Esses números aí estão multiplicados aí por um fator, acho que por 10 mil, tá? Isso não importa. Tá? Esse é o ranking que se tem, tá? E com jogadores aí em épocas completamente distintas. Tá? Então, você tem um critério aí de comparação, tá, para esses jogadores, mesmo sem que eles tenham se enfrentado. Tá? Devo dizer que, mais uma vez, esses dados são alterados lá pelo alfa. Tá? Nós estamos fazendo esse cálculo, se não me engano, com alfa igual a 0,01. Tá? Mas se você modifica o alfa, os resultados oscilam, não dramaticamente, tá? Mas oscilam um pouco. Muito bem. Então, a gente fez esses estudos aí, tá? Pela primeira vez, logo depois de 2006, etc. Tá? E aí, tá? Nós fomos olhar a literatura. Tá? O que o pessoal, tá, fez a respeito disso? E aí, tivemos aí encontramos esse artigo, tá? Que, primeiro, interessante é anterior aí ao Google. Tá? Então, esses métodos aí que geraram aí essa tecnologia, para esse contexto, tá, já tinham sido
sugeridos aí por esse artigo, tá, que, inclusive, coloca o método de uma maneira mais geral, tá, usando o teorema de Perron-Frobenius, que o anterior é um caso particular dele, né, com o caso de uma matriz estocástica, tá, e que não necessariamente leva, tá, a um alto valor 1, tá, mas pode ser um lambda positivo qualquer. Mas essa normalização, tá, pode não ser interessante. Tá? Pode ser que você não queira realmente, tá, usar uma matriz normalizada. Tá? Isso dá rankings diferentes. Tá? Quando você aplica isso aí para matrizes sem normalização, isso altera o resultado. Tá? E aí, nesse paper do Keenan, né, que é esse paper aqui, ele acaba fazendo uma comparação aí de vários métodos, e o objetivo dele é comparar times universitários de futebol, para o qual acontece uma situação parecida. Tá? Não existe... futebol americano, jogado com as mãos, entre as universidades, tá, que não disputam um torneio organizado, fechado. Tá? Eu nunca entendi muito bem como é que esses torneios são organizados, e é complicado, tá? Você dizer qual é o melhor daquela season lá, daquele ano. Tá? Então, ele, na verdade, comparou aqui vários métodos diferentes, tá? E chega à conclusão de que realmente dão resultados diferentes entre si. Então, nesse artigo dele, uma coisa interessante que ele propõe, até mais geral do que usar uma matriz não necessariamente estocástica, tá? Que, na verdade, você pode estender isso aí para métodos não lineares, tá? De estabelecimento de ranking. Tá? Ele demonstra o teorema de que se você tem, então, né, nessa notação, ele tem uma função f que a partir do... Então, E e J é um número, tá, que denota o resultado dos confrontos aí, tá, entre I e J. Então, no nosso caso linear, o que a gente está fazendo é fazendo com que esse E e J seja fração na verdade, no nosso caso, esse E e J é simplesmente 1, e a gente está tomando a soma desses valores. Tá? Mas aqui, na verdade, você pode usar uma função f não necessariamente linear, satisfazendo a essas condições. Ela deve ser estritamente crescente, estritamente côncava, tá? E deve dar um valor positivo para zero, ou seja, você ganha alguma coisa por jogar. Tá? Então, sob essa hipótese, ele consegue demonstrar a existência e a unicidade de um ponto fixo, tá? Que é o que a gente está buscando, e portanto, que pode ser usado por um método iterativo, tá? Análogo ao anterior, mas usando essa iteração não linear no lugar da iteração linear. Tá? Então, esse artigo realmente é um bom artigo, tá? Para servir aí como ponto de partida para quem queira trabalhar com isso, tá? Que eu acho que é algo que é bem factível, tá? E bem interessante como tema para trabalho, por exemplo, para um curso de graduação, iniciação científica, que trabalha com técnicas elementares. Então, basicamente, tudo que a gente está usando é álgebra linear. Então, implementação desses algoritmos em MATLAB, por exemplo, 10 linhas de código, aí, um pouquinho mais, mas
uma página aí de código, não mais que isso, em MATLAB. E é claro, tá, que se pode pensar, tá, em várias outras aplicações aí para esse mesmo tipo de técnica. Por exemplo, uma possibilidade, eu não sei se isso já foi feito, mas certamente isso aí pode ser usado como um outro método para medir efetividade de citação, tá, em trabalho científico. Tá? Então, você ter quantidade de citação, mas ponderado lá pela qualidade. E é importante, é bom para discutir com os alunos, tá, de que o fato de você ter um modelo matemático para alguma coisa, tá, não torna as coisas indiscutíveis ou absolutas. Tá? Porque esses modelos matemáticos dependem aí de decisões subjetivas, como o valor daquele alfa. Tá? Isso é algo, acho que é importante para quem trabalha com matemática aplicada ter aí esse sentimento. Tá? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver interesse nesses dados também, tem disponíveis aí para passar. Alguma pergunta? Oi. Não sei se é o caso de publicar. O que a gente está pensando em fazer possivelmente ter um site para colocar esses resultados, esses arquivos. Pois é, mas montar no site esses resultados, mais como assunto de divulgação. Né? Isso é mais divulgação do que pesquisa. Né? Na verdade, eu acho que para matemática universitária certamente é um assunto interessante. Pois na verdade a gente também está pensando, discutindo esse tipo de coisa, entrar nesse negócio de fazer estimativas probabilísticas aí, né, são números meio que a imprensa sempre coloca de maneira muito absoluta, né? A probabilidade do Fluminense cair está em quanto mesmo agora? Não, pois mas na imprensa está um número assim, tipo 93%. E aí isso é tomado como uma verdade absoluta. Né? E, obviamente, é um modelo matemático muito mais até incertezas e decisões de projeto do que esses que estão aqui. Claro. Esses são modelos, não são... Ok?